Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também divulgou seus números referentes ao dia 30 de setembro do ano de 2024. Informações essas que também estão sendo bastante aguardadas, já que é uma empresa que também vem passando aí por diversas turbulências. Estamos falando aqui da Braskem S.A. Braskem S.A., que inclusive já passou aqui pelo canal, estamos atualizando as informações sempre com base nas solicitações dos nossos inscritos. E quem solicitou a Braskem foi o meu amigo José Romeu. José Romeu, que é parceiraço de longa data aqui do canal. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sugestão, José Romeu. Sempre um prazer poder lhe atender. E também Dark Cloud também participando aqui do canal, mandando a sugestão aqui da Braskem. Também lhe agradeço imensamente a participação e a sugestão, e é um prazer poder atender a você e a todos vocês. Caso também queiram outras empresas, é muito simples, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negro, e manda a sua sugestão, aproveita e faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Bom, sobre a Braskem, que naturalmente que agora até acalmou um pouquinho a questão lá de Maceió, mas a gente vai contar toda essa história para vocês, para saber como que tudo isso aqui vem acontecendo, só recontando aqui, que não nos custa nada repassar essas informações para vocês. A Braskem, na verdade, ela surge lá no ano de 1979, quando o grupo Odebrecht, que até então era especializado ali na parte de construção pesada, principalmente, começou a investir no setor de petroquímica. E aí, nesse ano, adquire 33% da Companhia Petroquímica de Camaçaria e começa a trabalhar também dentro do setor de petroquímica. Já no ano de 1987, ele cria uma empresa chamada Odebrecht Química, que era justamente para trabalhar dentro desse setor. E aí passa também a adquirir outras empresas, como, por exemplo, a Indústrias Químicas Salgema. Já no ano de 1992, nesse processo de ampliação, assume também o controle da PPH e também da Copesul e vai ampliando a sua participação dentro desse setor químico. Em 1996, cria uma outra empresa, a Triquem. Tá? Bom, nesse processo todo de criação das empresas, chega no ano de 2002, aí eles criam a Braskem e todas essas empresas passam a ser parte da Braskem. Então, todas as empresas passam a ser agora comandadas por uma hold, que é justamente a Braskem. E nesse processo todo vai ampliando a sua participação, tanto que numa parceria com a Petrobras, abre também a fábrica de polipropileno em Paulínia, no estado de São Paulo. E daí, na sequência, também adquire os ativos de química e petroquímica do Grupo Ipiranga, lá no Rio Grande do Sul, justamente no Polo Petroquímico de Triunfo. Polo Petroquímico de Triunfo, que daqui a pouquinho a gente vai falar dele também mais um pouquinho aqui. Já no ano de 2009, passa também agora a investir no México, abrindo uma unidade no México. E na sequência também vai para os Estados Unidos. E no ano de 2010 adquire mais uma empresa que é a Quator, e a Quator era a maior produtora de resina da América. E aí também na sequência passa a operar nos Estados Unidos. Em 2012, inaugura sua unidade em Alagoas. Tá? E Alagoas agora sim, agora vamos entrar no detalhe. Essa unidade de Alagoas, que é justamente para a exploração de salgema no subsolo ali de onde eles estavam, mas na verdade tudo isso acaba se ampliando e vai para diversos bairros ali de Maceió. E aí, nesse processo de exploração, começa a ter o quê? O afundamento do solo. E aí, o que acontece? É todo esse desastre que você ouviu falar bastante na mídia ali, dos danos causados à cidade de Maceió. E aí, naturalmente, que agora começa todo esse questionamento e começa também todas as questões das indenizações que a Braskem terá que pagar, o que já pagou. E aí, tanto é que a gente vai ver no balanço os provisionamentos dos valores ali que a empresa já teve que fazer justamente para cobrir esses danos ambientais que ele vem causando, e não só ambientais, mas também sociais, na cidade de Maceió. Bom, agora falando também do Polo Petroquímico de Triunfo, nesse ano de 2024 nós tivemos ali as enchentes no Rio Grande do Sul e o Polo Petroquímico de Triunfo acabou sendo bastante atingido. E somente agora é que voltou a operação, razão pela qual também justifica a empresa uma queda no faturamento e agora uma retomada do faturamento com a entrada em operação novamente do Polo Petroquímico de Triunfo. Bom,
A Braskem toda, hoje, o que ela é? Ela é uma empresa que ela tem 40 unidades industriais aqui no Brasil e também no México e nos Estados Unidos. Conta com mais de 8 mil colaboradores dentro do seu quadro de funcionários, quadro profissional da empresa, e a empresa ela é comandada justamente pela Novonor. O que é a Novonor? A Novonor é justamente a antiga Odebrecht, a Odebrecht que depois de todos aqueles escândalos acabou trocando seu nome para Novonor. Só que quando você vê lá a composição societária, não aparece como Novonor, aparece como NSP Investimentos, que é justamente também a Novonor. E o outro controlador também é a Petrobras. Bom, então, com base em tudo isso que nós falamos, vamos ver agora como que estão os números da Braskem. Para tanto, estamos trazendo o balanço de 2020, 21, 22, 23 e o balanço agora de 30 de setembro de 2024. E também, na sequência, vamos abordar aqui 2023 e 2024, como que veio o comportamento da empresa comparado com o ano anterior. Para conhecer a Braskem, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Braskem S.A., trazendo tudo o que vem acontecendo com a companhia até agora, o dia 30 de setembro de 2024, através das informações apresentadas no balanço do terceiro trimestre desse ano. E naturalmente que dentro do processo de análise de balanço, análise é um processo de comparação, então nós vamos buscar exercícios anteriores para ver a evolução da empresa ao longo desse período aqui. Começando lá pelo ano de 2020, a Braskem era uma empresa de 86 bilhões de reais, é o tamanho da empresa. Tudo aquilo que faz parte do seu patrimônio, em especial aqui a parte de imobilizações, todas as instalações, máquinas, equipamentos, enfim, tudo aquilo que é necessário para o desenvolvimento da companhia. Então, totalizando aqui 38 bilhões lá em 2020. E o que movimenta a empresa é essa parte de cima, que é o ativo circulante, que é o capital de giro, que lá em 2020 totalizava 34 bilhões e 190, o equivalente a 39,7% de tudo que tinha no seu patrimônio. Nesse ano, a Braskem tinha em caixa 17 bilhões 490 milhões de reais, 5 bilhões e 250 CB, os estoques de 8 bilhões e 300 e os outros créditos aqui geralmente representados por tributos a recuperar e outros pequenos valores a receber que não seja de cliente. Já para o ano de 2021, a Braskem aumenta aqui o seu tamanho, vai para 92 bilhões e o ativo imobilizado aqui chega a 40 bilhões de reais. Temos aqui um capital de giro também subindo, chegando agora a 39 bilhões e 200, 12 bilhões em caixa, diminui o volume de dinheiro em caixa em relação ao ano anterior, porém, em contrapartida, aumenta o contas a receber para 7 bilhões e 700 e aumenta os estoques da Braskem, que agora totalizam 16 bilhões e 300. Já para 2022, a empresa encolhe, ela vem aqui para 88 bilhões de reais, com a diminuição do capital de giro, que chega agora a 34 bilhões e 400. O volume de dinheiro em caixa aumenta para 14 bilhões e 700 e também, em contrapartida, diminui o contas a receber para 4 bilhões e 100 e diminui os estoques que agora fecham com 14 bilhões de reais. Já no ano de 2023, a Braskem sobe novamente, vai para 91 bilhões e 700. E aí nós temos aqui um aumento no capital de giro que vai para 37 bilhões e 400. O volume de dinheiro em caixa chega agora a 19 bilhões de reais. Praticamente 20,9% da empresa era dinheiro. 3 bilhões e 800 em contas a receber e os estoques que diminuem agora para 12 bilhões e meio. Chegando agora em setembro, nós temos aqui uma empresa com um patrimônio total de 92 bilhões e 650 e temos aqui um capital de giro de 34 bilhões e 200. Diminuindo o caixa, que agora cai para 14 bilhões, aumentando aqui o contas a receber para 4 bilhões e 200 e também os estoques que chegam a 13 bilhões 948. Então, quando nós analisamos somente a parte de ativo, a empresa vem aqui numa crescente, tanto é que aqui a parte de imobilizado vai mostrando aqui uma evolução, a empresa colocando em prática ali mais operações para aumentar o seu faturamento, mantendo o volume relativamente alto aqui de estoques e mantendo bastante dinheiro em caixa, olhando a parte de ativo. Quando nós olhamos a parte de passivo, que é de onde vem todos os recursos para esse crescimento da empresa, nós vamos ver que lá no ano de 2020, a empresa tinha uma dívida total de 89 bilhões e 900. Essa dívida, olha só, se o patrimônio era de 86, ela devia 89.
Portanto, a dívida da empresa já era maior do que o seu patrimônio. E o patrimônio líquido, consequentemente, fecha negativo em 3 bilhões e 800 e a reserva de lucros aqui entre parênteses é, na verdade, um prejuízo acumulado de 4 bilhões e meio. A maior parte da dívida sempre aqui, ó, de longo prazo. Já no ano de 2021, a dívida recua para 86 bilhões e 300 e agora já cabe dentro do patrimônio, que é de 92 bilhões e meio. E com isso o patrimônio líquido volta a ser positivo em 6 bilhões e 200, anula os prejuízos acumulados e acumula agora lucros acumulados de 3 bilhões e 400. No ano seguinte, em 2021, ela recua mais ainda a sua dívida para 81 bilhões e 900, mantendo aqui os 93% e mantendo aqui o patrimônio líquido positivo. Chegando em 2023, aí a dívida dispara, ela vai para 88 bilhões, com 96,4%, a maior parte da dívida aqui de longo prazo, e temos também 94 bilhões de dívida em 2024, agora em setembro, fazendo com que a dívida novamente ficasse superior ao seu patrimônio e, consequentemente, o patrimônio líquido da Braskem voltou a ser negativo e acumulando agora 8 bilhões e 400 de prejuízos acumulados. Lembrando que aqui, dentro dessas outras obrigações e também dentro das dívidas de longo prazo, nós temos aqui um volume de 2 bilhões e 765 aqui dentro desse valor, que são as provisões para as indenizações em Alagoas no curto prazo, e temos mais 1 bilhão 991 milhões de reais também provisionados para longo prazo, também para cobrir os problemas ocorridos lá em Maceió, né, do afundamento do solo lá em Maceió. Então a empresa já tem aqui praticamente 4 bilhões e 600 de reservas, de provisões já realizadas justamente para cobrir esses danos causados na cidade de Maceió. Bom, olhando agora o resultado produzido pela Braskem nos últimos 5 anos, aqui desde 2020, lá em 2020 ela veio com um faturamento de 58 bilhões e um prejuízo de 7 bilhões de reais, aqui entre parênteses é um prejuízo de 7 bilhões de reais lá em 2020, razão pela qual daí ela fecha com esse prejuízo acumulado aqui. Em 2021, aí o faturamento dobrou, foi para 105 bilhões e aí a empresa dá um lucro gigante, 13 bilhões e 900, o que reverteu a situação da empresa, como a gente viu há pouco aqui no patrimônio líquido. Em 2022, o faturamento recuou para 96 bilhões e aí a empresa fecha com um prejuízo de 820 milhões. Em 2023, o faturamento recua para 70 bilhões 569 milhões e um prejuízo de 4 bilhões 530. E agora, até setembro, acumula um faturamento de 58 bilhões e olha só, um prejuízo até setembro de 6 bilhões e 100. E a maior parte desse prejuízo, nós vamos observar aqui, ó, no resultado do exercício, onde ela registra aqui 10 bilhões de despesas financeiras, então praticamente a despesa financeira consumindo 17,6% do faturamento da empresa em 2024. Bom, mas vamos ver agora 2024, trimestre por trimestre, peço licença para vocês para girar a tela. E aqui nós temos o faturamento no primeiro tri do ano passado, 19 bi, esse ano 17 bi 900. No ano passado, no primeiro tri, um lucro de 242 milhões e esse ano um prejuízo de 1 bilhão 390. Portanto, cai o faturamento nesse primeiro tri e aí a empresa entra no prejuízo. No segundo tri do ano passado, um faturamento de 17 bilhões e 700. Esse ano, um faturamento de 19 bilhões, um faturamento melhor do que do ano passado. No ano passado, um prejuízo de 823 milhões, no primeiro tri e 3 bi 906 milhões de prejuízo no segundo trimestre de 2024. No terceiro tri, o faturamento cai para 16 bilhões e 600 e nesse ano o faturamento sobe para 21 bilhões e 200. Então, o terceiro tri aqui em termos de faturamento bem melhor. Porém, no ano passado, no mesmo período, 2 bilhões e meio de prejuízo e esse ano 869 milhões de prejuízo. Então, em termos de faturamento, ao passo que no ano passado o faturamento veio caindo até o final do ano, esse ano ele vem subindo. E no ano passado, a empresa sai de um lucro e vai para um prejuízo, esse ano aqui ela sai de um prejuízo que sobe e agora o prejuízo começa a cair. Mas o que vale é o acumulado.
E acumulado no primeiro, nos 3 trimestres do ano passado, um faturamento de 53 bi, esse ano 58 bi, então um faturamento melhor do que ela teve no mesmo período do ano passado. E no ano passado, um prejuízo de 3 bilhões e 100 nesses 3 trimestres, e esse ano 6 bilhões e 100 de prejuízo. Então, em termos de prejuízo, muito maior do que no ano passado. Bom, só para termos uma ideia aqui da situação financeira, peço licença para girar a tela novamente, vamos ter aqui alguns indicadores relacionados à situação financeira da empresa, onde a liquidez geral mede a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, que sai com 49 centavos, vai para 57, 53, 52 e cai para 50. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 50 centavos, quer dizer, não tem recursos para fazer frente a todo o seu endividamento. Quando nós olhamos apenas o curto prazo aqui na liquidez corrente, ele sai aqui com 1,20, vai para 1,56, cai para 1,42, sobe para 1,53 e cai para 1,28. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a Braskem dispõe de R$1,28. Paga e sobra, né? Diminuiu aqui a folga financeira, mas ela ainda não tem problemas financeiros. Já o endividamento, aí vamos observar aqui, ó, quando dá esse número superior a 100, quer dizer que a dívida é maior do que o patrimônio da empresa. Então, a dívida fecha com 104%, aí ela cai para 93%, se mantém no 93%, sobe para 96%, portanto, a dívida ainda cabendo no patrimônio da empresa, e agora em setembro, 101%, a dívida maior do que todo o patrimônio da empresa. E quando nós olhamos aqui os índices de rentabilidade, reparem que apenas em 2021 que os índices foram positivos. A empresa teve margem líquida, teve rentabilidade do ativo, teve ganho para o acionista. E nos demais exercícios, aqui todos os indicadores negativos da empresa trabalhando com margem negativa, então quer dizer, de tudo aquilo que ela vende, ela perde 10,58%, de tudo aquilo que ela investe, ela perde 6,65%, e esse número, apesar de positivo, é que ele trabalha aqui com duas bases negativas, um patrimônio líquido negativo e um prejuízo, então por isso que ele dá esse número aqui, mas na verdade o que ocorre? Os acionistas estão perdendo dinheiro ao terem as ações da Braskem. Naturalmente que se formos aqui analisar também os indicadores de ações, todos eles serão assim, ó, valor patrimonial da ação, quanto que vale uma ação? Menos 0,03, né? Então é menos 3 centavos que é o que vale uma ação. Por quê? Porque o patrimônio líquido é negativo, mas a empresa ainda tem valor de mercado. Ela ainda, suas ações são vendidas por R$ 12,95. Consequentemente, o PVP, ele dá esse número absurdo aqui. Por quê? Algo que não vale nada, ou vale menos 3, vamos dizer assim, que o acionista teria que colocar 3 centavos para cada ação só para não ter nada, né? E mesmo assim ele paga R$ 12,95, então ele dá esse número absurdo aqui. Lucro por ação não tem, né? Um prejuízo por ação de 9,70, rentabilidade da ação 74% negativa, não há como se falar em dividendos, não há como se medir tempo de retorno, e 38% das ações circulam livremente no mercado das ações preferenciais. Até porque, eu só girando a tela novamente aqui, perdão, temos aqui, ó, estrutura societária. São os donos, né, da Braskem? A Novonor, que tem 50% das ONs, 38% das preferenciais. E a Petrobras, que tem 47% das ONs, a ordinária, e 36% da Petrobras. Então, o que nós temos aqui é justamente um controle da Novonor e da Petrobras, e praticamente não temos aqui as ações ordinárias circulando no mercado. O que a gente tem são apenas as preferenciais, onde eles têm aqui uma posição menor. Bom, e o tag along da empresa, 100%, quer dizer, se ela for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento dos majoritários. Também aproveito aqui e trago esse gráfico extraído do Google. Vejam só como é que vem se comportando o valor das ações da Braskem nos últimos 5 anos. Quando ela sai aqui, praticamente é 27, 28 reais, chega aqui quase 40 reais no comecinho de 2020, cai com a pandemia abaixo dos 20 reais, se recupera e fica trafegando um pouquinho acima dos 20 reais. Em 2021 a ação dispara e ela chega a quase 60 reais. Não se sustenta e a partir de então é só queda, né? E aí as ações vão caindo até chegar 2023 aqui um pouquinho acima de 20 reais, aí vai trafegando nesse patamar ali, girando aqui até um pouco abaixo dos 20 reais, e agora, em 2024, ela vem aqui numa tendência de queda, que você vai vendo aqui no finalzinho do gráfico, uma cotação de R$ 12,95 no dia da gravação desse vídeo. Então, por aqui você vê quando que as ações da Braskem tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Braskem SA.
Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida, Braskem S.A. Braskem S.A. Agora você já sabe o que é a empresa, quem são os donos da empresa e tudo o que vem acontecendo com a empresa ao longo de todo esse período aqui. E tudo isso nós vemos através de uma ferramenta chamada análise de balanços. Por quê? Porque a análise de balanços ela reflete tudo aquilo que a empresa faz. Então, quando nós contamos a história se traduz em números. E aí, quando nós vemos os números, nós vamos ver o impacto de tudo aquilo que a empresa vem fazendo dentro dos seus números. Tá? E esse processo de interpretação é muito simples, é muito tranquilo. O que parece algo complexo não é, né? É muito simples. E você pode aprender de uma forma muito rápida, simples, didática, lá nos nossos cursos de análise, balanço e valuation, lá na plataforma Hotmart. Inclusive aqui no vídeo, na descrição, nós deixamos o link de acesso ao curso de análise, balanço e ao curso de valuation. E através de módulos ali você vai aprender com maior facilidade como interpretar as demonstrações contábeis de uma empresa, o que é uma demonstração contábil, o que ela nos mostra, o que ela quer nos contar. E tudo isso acompanhado ali das planilhas, de apostila, e naturalmente que estaremos aqui também à disposição para esclarecer dúvidas, caso sejam necessários. Mas o importante é você não perder a oportunidade de aprender análise de balanço por apenas R$ 54. Por apenas R$ 54 você pode aprender análise de balanço com o professor Silas e será um prazer poder lhes ensinar. Dito isso, bons investimentos para vocês.